Mateus 9:32 diz assim: enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, gratos nós somos por tua bondade, por teu amor, por podermos abrir a tua palavra com liberdade e na medida em que a gente, enfim, vai ler a tua palavra e meditar nela, que tão somente o teu Espírito sopre, que o teu Espírito fale, que a gente possa, enfim, ter um discernimento claro do texto, não somente para entender o sentido do texto, mas também aplicá-lo à nossa vida com o fim da nossa transformação. Pai, obrigado por esse tempo e nos dirige e nos conduz. Nós oramos assim no nome dele. Amém. Vestígios de Glória. Vestígios de Glória é essa série que nós estamos, enfim, navegando aqui na nossa igreja ao longo dos milagres de Jesus. Essa é a terceira temporada. A proposta dessa série é nós estudarmos cada um dos milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou, que estão registrados nos evangelhos durante o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Essa é a terceira temporada porque a gente já está começando já do 18º. Já em 2 temporadas anteriores, nós chegamos até o 17º milagre. Hoje nós vamos olhar para o 18º milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou. São 35 milagres, então a gente vai aí devagarzinho até um determinado momento que a gente conseguir cumprir aí a lista dos 35 milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou. E pastor, por que a gente fala de vestígios de glória? Por que o tema dessa série é vestígios de glória? Porque, meus irmãos, nós vivemos uma época que tem uma compreensão bastante errada sobre o que sejam os milagres narrados nos evangelhos. Nós vivemos uma época que, de maneira geral, a gente olha para os milagres de Jesus e a ênfase, às vezes, da nossa percepção acerca dessas cenas que a palavra de Deus nos apresenta, a ênfase está no milagre em si. A ênfase está na multiplicação dos pães, a ênfase está no Jesus andar sobre a água, a ênfase está em Jesus curar um paralítico, a ênfase está nessas coisas. Mas, ao contrário do que a gente pensa, todos os milagres que foram registrados na Escritura e que, enfim, o Senhor Jesus Cristo realizou no seu ministério terreno, eles são vestígios da identidade de Jesus. São vestígios gloriosos que nos falam muito mais acerca de quem é aquele que fez o milagre do que propriamente aquele que eventualmente recebeu o milagre. E a gente, na nossa cultura evangélica, que gosta de um misticismo, muitas vezes, o nosso pensamento, de maneira geral, é olhar para essas cenas e focar o milagre. Mas milagre, na Bíblia, é uma evidência de quem é Jesus. Cada um dos milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou podem nos ensinar acerca de quem seja Jesus. Podem nos ensinar acerca daquilo que o Senhor Jesus Cristo, enfim, apresenta do seu próprio caráter a nós. Então, a nossa ênfase é essa. Em cada milagre a gente encontra uma indicação, a gente encontra um vestígio, a gente encontra uma pista de quem seja o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque na medida em que a gente anda através desses milagres, que a gente saia conhecendo mais o Senhor Jesus e saindo mais apaixonado por Ele, porque o fim da vida cristã é esse e fundamentalmente esse. Hoje a gente vai chegar nessa cena, num milagre que Mateus, e somente Mateus, relata a nós. E esse milagre, Mateus é tão sucinto que ele narra em apenas 3 versículos. É um milagre que quase que o Mateus esquece de narrar de tão sucinto que ele é, quando a gente compara com outros milagres que o Senhor Jesus Cristo fez e que são descritos de maneira muito detalhada, com riqueza de detalhes.
esse milagre ele é descrito pelo evangelista, esse milagre do Senhor Jesus Cristo é descrito pelo evangelista de uma maneira absolutamente sucinta. Mas o que essa descrição deste milagre tem de sucinta, ela tem de extremamente profunda. Mateus, ele apresenta para nós essa cena em que o Senhor Jesus Cristo, então, ele encontra com este homem que não podia falar, que era endemoniado, um endemoniado mudo. E então, depois que o Senhor Jesus Cristo expulsa esse demônio, então este homem volta a falar. Fundamentalmente, este é o milagre. Agora, algumas coisas muito, muito preciosas a gente pode aprender nesta cena. Olha comigo no versículo 32. O versículo 32, ele diz assim: enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado. É muito interessante porque esta cena, ela está colada com o milagre que nós vimos, o último milagre que nós vimos na temporada anterior, que é o milagre que o Senhor Jesus Cristo curou 2 cegos. 2 cegos, eles foram até Jesus e então eles clamaram misericórdia. Se você voltar no versículo 27, você vai ver justamente isso. Você vai ver esses 2 homens, esses 2 cegos, correndo até Jesus, buscando o Senhor Jesus Cristo e clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ao contrário deste milagre anterior, aqui nós temos um homem que foi trazido. No milagre anterior, 2 homens com uma consciência da sua necessidade se apresentam a Jesus. Nesta cena nós encontramos um homem que foi trazido a Jesus. E aqui, meus irmãos, nós temos uma lição muito importante, porque nós precisamos muitas vezes ser levados a Jesus quando nós não temos plena consciência da nossa carência e necessidade da graça do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Às vezes a gente tem condição de se apresentar diante de Jesus e falar assim: Jesus, tem misericórdia de mim, porque a gente consegue identificar alguma situação na nossa vida que eventualmente esteja precisando da ação e da graça do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Mas em alguns momentos nos falta esse discernimento. Em alguns momentos a gente precisa sim que alguém nos conduza. O texto diz pra gente que ele foi levado a Jesus. Em grego, a expressão é eles. É um sujeito oculto que a gente não sabe quem é. Mateus, ele não diz quem são eles. Eles levaram a Jesus este homem. E como a gente precisa, muitas vezes, como eu já disse a você, desses eles, dessas pessoas que muitas vezes vão nos pegar pela mão e falar: vem cá, deixa eu te ajudar, deixa eu te mostrar o caminho, porque nem a consciência e o discernimento de que você está numa condição que você precisa da graça de Jesus, você está tendo. Essa é a beleza, meus irmãos, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa é uma das coisas mais importantes que o crente pode desfrutar enquanto ele vive como comunidade. Por quê? Porque nós podemos, como irmãos, acessar a vida uns dos outros e eventualmente a gente poder dizer: olha, meu irmão, deixa eu te falar, deixa eu te ajudar, deixa eu acessar a tua vida, deixa eu te pegar pela mão e te conduzir até Jesus. Só que nós vivemos essa época, né? Nós vivemos a época e a geração da privacidade. Eu não contei isso para o pessoal das 11 porque eu estava com o horário espremido, mas agora eu posso contar isso para vocês. Mas eu cresci naquela época em que a casa tinha um computador só, tinha um mini system só, que era para a casa inteira, tinha uma televisão só, e tinha que rolar a negociação, né, na família para ver o que ia ver na TV, o que ia assistir, enfim, o que ia ouvir no rádio, o que a gente tinha que rolar, porque não existia esse movimento de o meu computador, o meu celular, minha vida, a minha vida digital e etc e tal. Agora, a minha filha, né, com 3 anos de idade já chegou para mim e falou: papai, eu quero um iPad. 3 anos. Eu falei: você pode tirar o cavalinho da chuva que não antes dos 18, tá, porque eu também tenho dinheiro para dar um iPad para minha filha. Mas o que eu estou querendo dizer a vocês é que nós vivemos a era da privacidade. E a maneira como nós nos relacionamos com a tecnologia dos dias de hoje prova isso.
E aí a gente chega na igreja, na comunidade dos santos, na igreja, no povo, no meio do povo de Deus, e aí a gente já não tem mais essa disposição de eventualmente abrir a vida, abrir o coração, para sermos muitas vezes conduzidos em áreas da nossa vida que sequer temos o discernimento de que precisamos da ação de Jesus na nossa vida. Não, pastor, isso é problema meu. Não, isso é problema nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, Cristo é Senhor nosso, então é tudo nosso. Mas a gente vive esse movimento cultural de privacidade. A gente tem medo dessa santa vulnerabilidade que às vezes o Evangelho nos convida a viver, que é essa ideia de que sim, nós temos irmãos que eventualmente eles podem nos ajudar, percebendo na caminhada cristã que a gente precisa de um toque, a gente precisa ser pego pela mão e ser levado até Jesus e falar assim, olha, deixa eu ser essa pessoa que vai te conduzir até a solução. Deixa eu ser essa pessoa que eventualmente vai te ajudar nesse processo. Hoje em dia, mais nem maridos e esposas, e olha que compartilham a cama muitas vezes, mas nem maridos e esposas, eles atuam mais nessa dimensão, uns com os outros. É impressionante. Porque a gente não tem mais essa cultura, a gente não dá mais acesso a outros, e a gente perde, deixa de desfrutar uma das maiores bênçãos que a igreja e a dimensão corporativa do corpo de Cristo pode nos oferecer, que é esse cuidado mútuo. Quando a gente olha o nosso irmão precisando de uma oportunidade, precisando de alguma orientação, de alguma coisa, a gente pode pegar ele pela mão e falar assim, deixa eu te levar até Jesus. Os heróis nesse texto, eles não são conhecidos. A gente não sabe o nome desses indivíduos que levaram até Jesus este homem absolutamente carente. Mas são eles os verdadeiros heróis nessa narrativa. São eles aqueles que identificam a necessidade e levam o necessitado até Jesus. Como a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela depende e precisa de gente assim. Como nós, como cristãos, precisamos disso. Só que, como eu disse a você, isso nos expõe, né? Isso faz com que nós, muitas vezes, nos sintamos vulneráveis. Ou o pastor falou que eu tenho que me tocar disso, daquilo outro. Recentemente, estava conversando com uma turma assim no final da porta. Aí, foi muito engraçado. Uma situação absolutamente constrangedora. Eu estava na porta e tal, saindo, a gente tinha terminado o culto da manhã, então posso falar aqui à vontade. E aí foi muito interessante, porque fui cumprimentar o irmão assim daquele jeito, né, domingueiro, sabe, aquele cumprimento domingueiro. Cheguei e falei assim, irmão, como é que você está? Saúde, a vida e não sei o quê. Ele tinha passado por uns problemas lá e tal. Aí ele falou, pastor, tá meio complicado, né, tá difícil. Aí ele soltou um palavrão na minha cara. Aí eu falei, irmão, guarda o francês aí. Guarda o francês aí que tá complicado. Ele falou, não, pastor, desculpa. Eu falei, não, desculpa não. Vamos se tocar aí, vamos converter a nossa boca. A gente precisa, às vezes, de alguém que chega pra gente e fala assim, vamos converter a boca, vamos converter o dinheiro, teus recursos, vamos converter, enfim, esse teu casamento, vamos levar para Jesus a tua relação com os teus filhos. A gente precisa, muitas vezes, disso. Precisamos dessa dimensão da igreja do Senhor Jesus Cristo nos conduzindo à cruz. Mas não somente isso. A segunda grande lição que a gente vê nesse texto é o fato de que o texto fala para nós que, olha só que interessante, ele diz no versículo 32, ele diz, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. A gente lê esse texto e tudo faz sentido para nós, porque o texto está dizendo para a gente que este homem, a razão da incapacidade de fala deste homem era uma razão espiritual, era um demônio que estava por trás disso. Só que eu queria olhar com vocês para essa cena na perspectiva da realidade do que foi vivido. Esses indivíduos que levaram este homem mudo a Jesus, o que eles tinham diante dos seus olhos, no chão da terra e na realidade da vida, era um homem com incapacidade de falar.
Eles não tinham, até o momento em que Jesus opera o milagre e expulsa o demônio, eles não sabiam que era algo espiritual que estava acontecendo. Eles estavam lidando, diante dos olhos dele, com um homem sem capacidade de falar. Então vamos levar esse homem a Jesus. E meus irmãos, a gente aprende com essa lição uma coisa muito interessante, que a gente precisa clamar a graça de Jesus para que Jesus nos dê condição de enxergar algumas situações que a gente está enfrentando na nossa vida de uma perspectiva espiritual. E eu não estou aqui pregando, tá? Essa teologia de achar demônio em todo lugar. Não estou pregando isso. Aliás, nós abominamos, vocês sabem muito bem, que nós abominamos essa teologia que diz que tudo é culpa de Satanás, né? Tudo é um encosto. Outro irmão que fui repreender por um problema lá que ele estava vivendo de ordem conjugal. Aí eu fui lá repreender o irmão e aí ele falou, não, pastor, sabe o que é? É que tem uma pombagira lá no meu trabalho que não dá não. Eu falei, não, filhão, deixa eu te falar uma coisa, não é a pombagira, não é o demônio, não é nada. Deixa eu te falar, é a lascívia do teu coração. Porque, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, a palavra de Deus ela é muito clara em dizer que nós não precisamos de Satanás, nós não precisamos de outros para a gente pecar e pecar bastante. Porque a nossa natureza pecaminosa inclinada para o mal, ela é suficiente para a gente cometer pecados que desonram o Senhor. A gente não precisa do demônio atrás da porta, do encosto dentro do carro. O pneu fura lá na Salim Faramaluf, né? Ah, é o encosto. Não, é o pneu que furou. Só que a gente fica caçando o demônio, fica achando... E, de novo, eu não estou dizendo que você, ao ter uma perspectiva espiritual em relação à sua realidade de vida, você vai ficar agora caçando o demônio por aí, vai virar o caça-fantasma gospel. Não! Mas esse texto está nos ensinando que algumas coisas assim a gente precisa olhar e perceber como a partir de uma dimensão espiritual. A gente precisa olhar, às vezes, para a nossa crise conjugal, e o terapeuta conjugal ajuda. Enfim, todo tipo de apoio que a gente eventualmente pode ter ajudam, e graças a Deus por tudo isso. Mas tem vezes, meus irmãos, que o negócio é espiritual, a gente precisa invocar a presença do Senhor Jesus Cristo. No nosso casamento, na nossa maneira como a gente lida com os nossos recursos, nas nossas relações, muitas vezes quebradas. A gente precisa aprender a ter olhos espirituais. O que Jesus está mostrando para esses homens é que eles estão diante de um homem mudo. Aí vem Jesus e fala, olha, essa incapacidade de fala tem uma razão espiritual por trás. Então, às vezes, algumas crises, sim, que a gente passa na nossa vida, a gente precisa impor as mãos e falar, repreendemos em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas isso é coisa de pentecostal. Não, isso não é coisa de pentecostal, isso é coisa de gente que crê na Bíblia. Já contei essa história algumas vezes nesse púlpito, mas essa é a melhor ilustração que eu tenho para isso, eu prometo para vocês. Mas, algum tempo atrás, eu e Isabela, nós lutamos com a Antonella em casa porque ela estava passando por uma série de crises de terror noturno. Você que é pai não sabe o que eu estou falando. Você que não é pai, você não sabe o que eu estou falando. Os pais aqui todos agora vieram comigo. Terror noturno é aquele episódio que a criança, de madrugada, absolutamente do nada, acorda urrando. E não é uma questão assim daquele chorinho de manha, não é aquele choro assim, às vezes, de um medo, alguma coisa. Não, é um grito da alma da criança. E aquilo, para um pai e uma mãe de primeira viagem como eu e Isabela, aquilo é desesperador, porque você está lá dormindo 3 horas da manhã, a babá eletrônica começa a apitar e a criança, e você começa a ouvir o grito da criança no quarto, você corre e está lá uma criança urrando. E não tem naninha, não tem tetezinho, não tem nada que acalme uma criança numa hora dessa. E aí a gente começou a perceber esses muitos episódios acontecendo. E a gente estava já angustiado em casa, Isabela e eu. Isabela médica, então ela foi procurar pesquisas sobre, sabe, o que a pediatria está falando sobre episódios de terror noturno, e etc, e tal, psicologia infantil. E nada contra essas coisas, Deus usa essas coisas.
Só que num dia eu em casa, angustiado, falando, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo nessa casa, Senhor? O Espírito Santo ministrou a mim e falou assim, olha, próxima vez, Isaac, entra naquele quarto, estende a tua mão e declara a autoridade do Senhor Jesus Cristo na tua casa. Eu fiquei assim meio constrangido, eu que batista reformado que sou, né? Esse negócio é coisa de pentecostal, Deus, né? Você fica meio brigando com Deus, né? Aí virei para Isabela e falei assim, Isabela, é o seguinte, deixa eu te falar. Próxima vez, se eu não acordar, você me acorde, que quem vai lá sou eu. Falou, tá bom. Ah, não deu outra. Não tô nela. Teve o episódio de terror noturno, eu... Fica aí. E ora. Fica orando aí. Entrei no quarto, eu impus as mãos sobre a minha filha. Eu falei, estão repreendidos. Toda e qualquer força espiritual que esteja atuando sobre a minha filha. Minha filha é uma herdeira do pacto. Deus entende derramar bênção sobre os filhos dos crentes, dos eleitos de Deus. Minha filha é uma herdeira do pacto, o Senhor dessa casa é Jesus Cristo. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, foi impressionante. A minha filha simplesmente pegou a naninha dela, abraçou, virou e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. O remédio ajuda. A terapia ajuda. O psicólogo ajuda, você não tem ideia. O psiquiatra também ajuda demais. Essas ciências e esses saberes são dádivas da graça de Deus a nós. Mas de vez em quando, meus irmãos, a gente precisa impor as mãos sobre os nossos filhos. Pedir que o Senhor atue de maneira sobrenatural sobre algumas relações quebradas que a gente vive na nossa vida. E começar a discernir espiritualmente algumas situações que a gente está passando na nossa vida. Lembro-me de uma situação que me incomodava, que era uma pessoa que eu tinha que conviver com uma certa frequência, que eu sabia que tinha uma ruptura ali, o relacionamento não engatava. E aí eu orava e falava, Senhor, olha, a tua palavra diz, se depender de vós, tem de paz com todos, a destra da comunhão está posta, Senhor, mas eu estou experimentando uma resistência violenta, não sei o que está acontecendo, está na tua mão. Coloco na tua mão, Senhor, e opera do jeito que você acha que deve operar. De repente o relacionamento começou a andar lá na situação de trabalho, e eu falei, rapaz, Deus está agindo. Então nada contra, de novo, a gente buscar ajuda humana, a gente buscar os recursos que a ciência muitas vezes nos dispõe. Mas às vezes a gente precisa virar e falar assim, Senhor Jesus, opera. Ajuda-me a olhar essa incapacidade de fala, não somente como uma incapacidade de fala, mas deixe-me olhar essa incapacidade de fala também como algo que é espiritual. Porque é espiritual no texto. Sabe aquela crise que o marido e a esposa às vezes estão e não conseguem se resolver, não tem santo que ajuda, né? Não tem receita. Já foi no YouTube, foi naquelas influencers, né, do casamento feliz. É impressionante como tem influencer com casamento, sabe, fenomenal, né? Parece que não passa problema e tal. Aí você vai lá, vê as receitas, as dicas, né? Nada funciona. Aí essa é a hora da gente virar para Jesus e falar, Senhor Jesus, coloco na tua mão, opera soberanamente, derrama o teu espírito, repreendo qualquer força maligna que esteja atuando. Porque, meus irmãos, graças a Deus, o Evangelho é muito claro em nos dizer que na cruz o Senhor Jesus Cristo derrotou todas as forças do mal que eventualmente podem operar contra o povo de Deus. Então a gente precisa recuperar essa bendita e santa bênção de poder invocar o nome do Senhor Jesus diante de situações difíceis que a gente está vivendo. Em terceiro lugar, o texto mostra para nós as reações. Você tem o indivíduo sendo levado a Jesus. Você tem o Senhor Jesus Cristo
mostrando que aquele problema não era um problema físico, mas sim espiritual com esta cura. Ele expulsa o demônio. E aí o versículo 33 diz para a gente assim: quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Olha que interessante. E a multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. A primeira reação ao milagre do Senhor Jesus é justamente a reação do assombro. Essa expressão que aparece aqui, nunca se viu nada em Israel, tá? É uma expressão que aparece também no livro dos Salmos como uma expressão de adoração. Quando o livro dos Salmos ele foi traduzido para o grego, aquilo que a gente chama de a versão dos 70, a Septuaginta, a expressão que aparece aqui, ela é a mesma expressão que está na boca do salmista quando o salmista louva a Deus por sua salvação, louva a Deus pela ação sobrenatural que ele opera na vida do salmista. Então, quando o povo está dizendo assim, nunca se viu nada parecido em Israel, está acontecendo uma expressão de louvor. E meus irmãos, vamos ser honestos. A gente recebe da graça de Deus, Deus opera de maneira extravagante na nossa vida, mas a gente vive uma espiritualidade tão sem vísceras, tão tão fraca, tão medíocre, que a gente nem sequer mais tem na nossa boca aquela expressão de louvor quando Deus derrama as bênçãos sobre nós. A gente não ora. Outro dia eu me peguei pensando assim, cara, eu não lembro de ter louvado a Deus porque a minha filha está crescendo saudável. Porque para a gente isso é uma coisa tão natural, né? Minha filha tem saúde. Fomos no pediatra, né? Com a Antonella, o pediatra olhou para a gente e falou, vocês estão dando o quê? Essa criança, menina de 3 anos, parece que tem 5. Aí eu falei, é graça, né? Quer ser crente, né? Evangelizar o pediatra? Não, é graça, é Jesus, não sei o quê. Mas não estava no meu coração essa expressão real de louvor. Deus derrama bênção atrás de bênção na nossa vida. Deus, ele opera graça sobre graça na nossa vida. E a gente não tem mais em nosso coração esse cultivo de uma alma que invoca o nome do Deus Todo-Poderoso e louva o nome dele porque ele fez alguma coisa muito bacana na nossa vida. Por uma bênção que ele derramou na nossa vida. Estava confessando os meus pecados aqui para o pessoal das 11, vou confessar o meu pecado para você também. Não sei se você lembra, eu recentemente vim aqui para vocês e falei assim, gente, estava lá internado recentemente por causa da questão da influenza, peguei uma pneumonia secundária e etc, fiquei internado 1 semana, né? E eu vim aqui e pequei, acho que pequei, porque eu fiquei só reclamando, dizendo para vocês o quanto eu reclamava com o Senhor, né? Eu saí do hospital, estou bem de saúde, acredite, em momento nenhum, veio em mim e falou assim, mas é que você já louvou a Deus porque você saiu do hospital? Acredite, não. Eu meti a cara no trabalho. Tem turma do seminário para ensinar, tem coisa para resolver, o campus lá da Zona Leste, não sei o que, um monte de coisa. E em momento nenhum veio dentro de mim uma expressão de gratidão e de louvor genuíno, porque eu saí do hospital. A gente vai recebendo bênção atrás de bênção, dádiva atrás de dádiva. Graça atrás de graça, e não existe mais esse assombro dentro de nós, esse alumbramento em nossas almas, que invoca o nome do Todo-Poderoso e diz, Senhor, louvado seja o teu nome por tuas bênçãos. E isso é uma profunda de uma ingratidão, sejamos honestos. A gente as coisas elas vão acontecendo na nossa vida, e a gente já as trata de uma maneira tão como se fossem nossas, ou como se fosse fruto da nossa força, da nossa competência. É uma promoção que a gente recebe, e a gente fala, não, é porque eu sou bom mesmo, eu tenho um bom diploma, né? Tenho MBA. Aí um aumento salarial acontece, não, é porque eu mereço, né? Aí alguma coisa, dádiva acontece na nossa vida, na nossa cabeça, a primeira coisa que vem não, é porque eu fiz por onde, né? Não. Isso é a absoluta expressão da graça de Deus na minha e na sua vida. E isso não faz mais com que a nossa alma pegue fogo.
Isso não faz mais com que o nosso coração arda. Isso não faz mais com que a gente viva na presença de Deus, dizendo: ah, Senhor, louvado seja o teu nome pelas grandes coisas que você tem feito na minha vida. A gente vive uma apatia espiritual violenta. E aí a gente já não tem mais sequer a consciência de falar: Senhor, louvado seja o teu nome. A gente não invoca mais o nome do Senhor. Nas nossas casas, nos nossos trabalhos, diante dos nossos filhos, não existe mais essa expressão de júbilo na nossa boca, como diz o salmista, por alguma coisa bacana que Deus fez na nossa vida. E a segunda reação que a gente vê ao milagre é a reação dos fariseus. Os fariseus, versículo 34 diz assim: mas os fariseus diziam, eles olharam para o milagre, viram o milagre, viram o mudo falando. Então não dá para negar o milagre, né? Está lá, o homem está falando. Então o que eles fazem? Eles descredibilizam. Eles entram no movimento de descredibilizar Jesus, e aí então eles dizem assim: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Porque se os fariseus reconhecem que Jesus está operando pelo poder do Santo Espírito de Deus, e ele é de fato enviado por Deus para fazer essas coisas em nome do Senhor, não tenha dúvidas, os joelhos deles tinham que se dobrar diante de Jesus. Mas por causa da sua incredulidade, por causa da sua religiosidade, eles descredibilizam o Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, note que por causa da religiosidade desses homens, olha o nível da cegueira. Eles têm o Filho de Deus debaixo do nariz deles, fazendo coisas extraordinárias. Mas eles dizem assim: não, isso não é batista reformado. Isso não é da cartilha religiosa dos batistas. Isso não é da nossa lógica religiosa. O Filho de Deus está debaixo do nariz destes homens fazendo coisas grandes. E eles não têm sequer a competência, a condição para reconhecer o que Jesus está fazendo. Eles não conseguem reconhecer Jesus. E, meus irmãos, vamos ser honestos. Muitas vezes as nossas cartilhas religiosas, elas fazem isso com a gente. A gente pergunta, né? Jesus faz alguma coisa grande na nossa vida? Isso é reformado? Isso é pentecostal? Isso é coisa de calvinista ou de arminiano? Gente que crê na eleição ou no livre-arbítrio? Isso é coisa de crente da missão integral ou crente da reforma protestante? Não, meu amigo, é coisa de Deus na carne, operando extraordinariamente. Coisa do Filho de Deus, fazendo o seu nome honrado e glorificado por meio das obras tremendas que ele faz. E, meus irmãos, a gente não descredibiliza Jesus verbalmente, a gente não diz. Claro que nenhum de nós iria virar e falar assim: olha, essa coisa grande aí que aconteceu na minha vida, não foi, se foi Jesus, foi pela força de Satanás. A gente jamais diria isso. Eu sei disso. Mas como eu disse a vocês, a nossa apatia em relação às grandes coisas e às bênçãos que Jesus derrama sobre nós, em alguma medida estão descredibilizando Jesus, porque a gente não está dando a devida honra a Jesus quando ele opera na nossa vida. Então a gente não passa também de fariseu. A gente não passa também de crente mesquinho, que está mais preocupado com as suas tradições, o seu gueto religioso, do que propriamente com experimentar Jesus fazendo e operando coisas a partir da sua graça sobre nós. Agora, sabe o que é mais bonito nesse texto, meus irmãos? É que nós temos aqui uma santa troca. Porque se você olhar lá em Isaías, no capítulo 53, você vai descobrir uma coisa muito interessante, que Jesus ele é descrito em seu ministério terreno como uma ovelha muda que vai diante dos seus
tosqueadores. Sabe por que eu e você temos a possibilidade de experimentar essa ação graciosa de Deus? Porque Jesus, ele trocou de lugar com esse homem. Falou, deixa eu vou me tornar um mudo, para que você possa falar, para que você possa experimentar a graça de Deus. Eu vou me tornar um mudo. Vamos trocar de lugar. É isso que Jesus está fazendo com esse homem. Vamos trocar de lugar. Eu serei o mudo para que você experimente graça. Uma santa troca de lugar. Jesus trocou de lugar com esse homem. E meus irmãos, não tenham dúvidas de que todas as bênçãos e dádivas e qualquer movimento de graça que possamos receber, ele é advindo a nós, porque o Filho de Deus decidiu se colocar no lugar do maldito, decidiu se colocar no lugar do desprezado, decidiu se colocar no lugar daquele que recebeu, em vez de bênção do Pai, a ira do Pai. Jesus trocou de lugar também comigo e com você, na cruz. E todas as bênçãos que são derramadas em nós, sobre nós, elas foram compradas a preço de sangue. Este sangue que a gente vai celebrar na mesa da Eucaristia. Por isso eu não sei como você entra aqui hoje. Eu não sei como é que você chega aqui a nós hoje. Mas eu queria lembrar você que sim, a gente precisa de heróis na comunidade do Filho de Deus, que muitas vezes vão nos pegar pelas mãos e vão falar assim, deixa eu te conduzir, deixa eu te ajudar, deixa eu te levar lá onde você realmente vai encontrar a solução do teu problema, da tua dificuldade, da tua crise. A gente precisa ser, despertos pelo Espírito de Deus, para abrir os nossos olhos espirituais, de tal maneira que a gente vai começar a perceber a realidade não só a partir daquilo que é humano, daquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos carnais, mas a gente vai ver também com perspectiva espiritual, invocando a graça de Deus, invocando a ação do Espírito. E a gente descobre que a gente precisa recuperar esse ardor, esse alumbramento da nossa alma, por causa das coisas que Jesus faz na nossa vida. A gente precisa, meus irmãos, como diz o salmista, voltar a ter a língua cheia de júbilo. A gente nesse automático, da segunda a sábado, a gente não tem mais a língua cheia de júbilo. A gente já não mais engrandece um Deus grande que a gente tem, porque Ele pode fazer coisas grandes. A gente já não tem mais esse senso de assombro na presença de Deus. E tudo isso, absolutamente tudo isso, nos foi conquistado porque Jesus decidiu trocar de lugar. Ele troca de lugar com aquele mudo. Ele trocou de lugar com todos nós. Por isso, vim pregar a vocês hoje um sermão sobre Jesus. Porque é para Ele que a gente corre. É quando a gente encontra Ele, é que a gente vai desfrutar da comunidade dEle, nos dando esses heróis que nos pegam pelas mãos muitas vezes e nos encaminham até Ele. É indo para perto dEle que a gente vai abrir os nossos olhos espirituais para encarar a realidade que nós temos diante de nós. É indo para perto dEle que a gente vai cada vez mais ter esse senso de assombro, de adoração e de júbilo em nossos lábios, reconhecendo as grandes coisas que Deus faz na nossa vida. Deixando de ser apáticos, deixando de reconhecer o que Jesus faz na nossa vida. Simplesmente porque temos um Jesus que é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Ele é grande o suficiente para trocar de lugar com a gente. Ele é grande o suficiente para olhar para esse mudo e falar assim, mudo, deixa eu trocar de lugar contigo. Receba a dádiva e a graça. Eu vou trocar de lugar contigo. Eu vou me tornar o mudo
a ovelha muda, para que você receba a graça, para que você seja redimido, para que você seja transformado. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Deus bendito, obrigado. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque a gente pode celebrar Jesus e ver aquilo que Ele faz na nossa vida. E Pai, como a gente precisa do Teu Espírito e da Tua graça sobre nós, para que a gente possa, às vezes até reconhecer que precisamos, porque nem esse discernimento muitas vezes nós temos, de que carecemos e que precisamos ser conduzidos até Jesus. Pai, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes estamos cegos, muitas vezes estamos, enfim, sequer com a capacidade de discernir essas coisas na nossa vida. Abre nossos olhos espirituais, além de nos dar heróis e heroínas, oriundos da Tua comunidade, para nos conduzir a Jesus. Pai, que a gente possa discernir a realidade com olhos espirituais. Obrigado porque Jesus troca de lugar conosco, e ao trocar de lugar conosco, Ele nos dá lábios de adoração, quando Ele foi conduzido como um cordeiro mudo diante dos seus algozes. Obrigado porque a gente tem essa possibilidade de recalibrar as nossas bússolas na medida que a gente anda sobre essa terra. E nos dá uma condição, Pai, de perceber o que Tu fazes na nossa caminhada. Perceber as Tuas bênçãos, a proteção de cada dia, tudo aquilo que nós temos, as dádivas que nós recebemos da Tua mão. E que isso inspire em nós, ó Pai, um espírito de adoração. Que isso inspire em nós, ó Pai, mãos que se levantam para honrar o Teu nome. Que isso inspire em nós um coração que arde. Pai, como a gente precisa de Jesus, nosso Senhor. Por isso, nos visita essa noite, visita a mim e esses meus irmãos que estão aqui e também nos acompanham pela internet. Nós oramos assim no nome dele. Amém.